Gente, hoje a gente vai falar sobre carreira artística, como iniciar, né? Como dar os primeiros passos, quais são os primeiros passos na carreira artística, quando você ainda é muito jovem, quando você ainda tem escola, quando você, no caso do Lucas, está terminando a escola e daqui a um pouco vai ter que tomar a decisão de se isso Exato. é mesmo uma carreira, né? Se isso é o curso universitário. Então, Lucas, eu estava aqui te apresentando. Luz Brasileiro já está trabalhando como ator em Portugal, sim, senhor. Já deu os primeiros passos, já destravou a carreira, já que não é fácil, né, gente? Vamos dizer que Pois, não é fácil, que não é fácil. Lucas, minha primeira pergunta para você é, até porque você começou a carreira aí, basicamente, né? Assim, você, na verdade, decidiu começar a trabalhar já em Portugal, não foi isso? sim, Ou eu você sempre chegou a tive o fazer algo? sonho e o objetivo, né, de trabalhar como ator e cantor, mas quando eu vim para Portugal com 13 anos, então naquela época era algo assim, um sonho mesmo. Não sabia como, não entendia nada sobre a indústria, então quando eu vim para Portugal que eu falei, pronto, agora que eu tô aqui, até porque no Brasil eu estava muito envolvido tinha muitos amigos, então era aquela coisa tipo adolescente que tá mais distraído com o futuro e tudo, então quando eu vim para cá e tive aquele momento solitário, tipo, ok, o que eu vou fazer da minha vida? Foi aí que eu comecei a colocar mais a carreira em prioridade. Então, foi aí que surgiu mesmo todos os planejamentos, os estudos sobre como funciona o mercado, e, bom, enfim, foi aí que surgiu. Vamos começar por um assunto que eu acho que é um pouco polêmico. Se falamos ou não falamos a mesma língua, Brasil e Portugal, né? Como é que você Exato, esse é um tópico sentiu interessante. como é que é esse acolhimento? Falar Bom, brasileiro, ser ator e falar brasileiro em Portugal. em relação às línguas, para viver é tranquilo. Todo mundo se entende, tem algumas palavras que são diferentes, mas no fundo não faz uma grande diferença. Agora, quando se trata de atuar em Portugal, sim, aí sim. Eu, quando cheguei aqui, estava decidido, né, que não queria perder o sotaque, porque o nosso sotaque é, bom, eu acho muito bonito, o deles também é bonito da forma deles, mas eu já estava acostumado com o nosso e pronto, eu acho que faz parte da nossa personalidade também. Então eu não queria perder o sotaque, porém, depois de 5 anos eu parei para pensar e realmente, se eu quero começar a minha carreira aqui, o que no fundo não era uma coisa que eu tive em mente desde sempre. Eu tinha em mente já ter ido para os Estados Unidos em 2020, porém, Pois com a é, pandemia, tínhamos planos completamente diferentes para a vida. E pois eis é, que a pandemia de isolar para todo mundo e a gente tem uhum, que rever uma série de coisas. Porque não exato. estava nos planos do senhor trabalhar em Portugal, não é? Aliás, você estava bem fechado para isso no início. Sim, exato, é porque eu acho que realmente Portugal é um país menor, claro, geograficamente falando, então por isso eu acho que eu pensava, bom, se é para realmente colocar em jogo, mais vale colocar em jogo onde tem mais oportunidades. Porém, se eu tô aqui por causa da pandemia, não dá para ir ainda e tal, É. tananã, pronto. É Mas não uma era mudança. só isso, né, Lu? Eu acho que tinha uma coisa também do que você entende como seu chamado. Você é um artista com muitos talentos, embora muito jovem, você ataca em várias frentes, né? Uhum, Você, a Ju e o Luiz foram os primeiros a conseguir desbloquear a produção de conteúdo assim mais rapidamente. Você se grava bem, você fotografa bem, você se safa na edição e não só você canta, toca instrumentos e acaba compondo também. Então acho que tinha aí um desejo somado de habilidades, né, um desejo com pernas para andar ou um uhum. sonho com muitas asas para conseguir voar alto, porque você reúne essas habilidades e é muito engajado no seu processo de formação e desenvolvimento, e graças a Deus você tem uma família que te apoia nisso, né, Sim, Alessandra, parabéns, acho que é lindo ver o apoio que a tua mãe te dá nessa carreira. uhum. Você tem que saber que você é um felizardo nesse aspecto, porque Completamente, sim. para muito pai isso é um desespero, para muito pai e mãe, Uhum. fala assim, Senhor, meu filho ser artista, né? No máximo ele se pergunta assim, será que ele tem talento mesmo? Mas tem pai e mãe que é tão cego, 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 que nem quer saber se o filho tem talento Sim. ou não.
Exatamente. Mas isso é uma sorte, né? Então, esse apoio, você tem essa rede de apoio, até porque você começou menor de idade, então não seria possível também se não contasse minimamente com esse suporte. Agora, o teu sonho tinha a ver com essas outras habilidades que você reúne e que lá fora a gente tem muito mais produções coerentes com isso aí que você sabe fazer, não é? Aqui, Claro. ou você vai vingar. Portugal também, eu acho que você vai sofrer um pouco, talvez, desse estigma, a menos que você lance aí, tire da cartola um projeto autoral, alguma forma de se comunicar diferente, ou você vai cantar, ou você vai atuar, ou você vai se meter tentar se meter no mercado do teatro musical, não é? Exato, é mais separado, né? Senão as coisas são muito mais separadas, né? Eu sinto que é cada coisa dentro de uma caixinha. Acho que por isso que o ir lá para fora era uma coisa que te chamava tanta atenção e te seduzia tanto. Exato, eu também acho. Porque sempre foram duas paixões que eu nunca consegui escolher, então, sabendo que lá fora tem essa oportunidade, e tendo aquela coisa, muita gente tem sonho de ir para fora, mas acaba com, eu ainda não tenho inglês muito, muito bem, assim, fundado e tudo, e como eu já tinha essa facilidade, até mais do que com o português, para mim era mais fácil fazer uma série ou um filme em inglês do que uma série ou um filme com português de Portugal. Claro. Então, também por isso eu acho que essa coisa nunca me impediu. Então, era um sonho maior que não tinha muitas limitações. Olha, o Thiago aí entrando, isso é um prenúncio. Thiago, ó, tá atuando em francês. Eu acho que você ainda estava indo para os Estados Unidos realizar o seu sonho. É uma questão de tempo, é só a gente voltar a algum tipo de normalidade, né? E aí traçar o teu plano e por que não ir lá experimentar e se preparar também, e estudar com outras pessoas e abrir outras frentes. Lucas, nessa da questão do idioma, eu te falei antes da gente entrar na live que nós abrimos um questionário aqui por causa da maratona, por causa da jornada do ator de sucesso, e teve uma pessoa que mandou exatamente uma questão em relação a isso. Eu queria aproveitar que você falou, vou pegar carona no teu tópico, que ele dizia que não fala inglês e que sente que não que acaba tendo menos ferramentas para concorrer em outros mercados, mas que se sente injustiçado, não sente que lhe dão uma oportunidade. E eu queria falar sobre isso. Se o sonho é trabalhar no exterior, você não pode se sentir injustiçado de não ter a oportunidade, se você não tem as habilidades para tal. Então, exato. É porque eu acho que muitas pessoas não levam em conta, principalmente no exterior, o quão grande e trabalhoso é uma produção. Assim, um filme desses simples que vai para Netflix, assim, mais pro estilo indie, aqueles filmes mais testes que eles fazem para ver se vai se dar bem e tudo, é uma produção enorme, 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 enorme. Então eles não podem se arriscar, colocar o dinheiro deles, colocar a mão no fogo para uma pessoa que eles não sabem se vai entregar o que eles precisam. Olha, a questão que a pessoa tinha escrito foi exatamente assim: eu moro em Portugal, que é um país pequeno e com um mercado artístico de pouca influência. Isso é uma coisa que muita gente sente o mercado dessa forma. Sim. Eu não concordo a 100%, mas respeito. Eu não falo inglês fluentemente, portanto, ainda não tenho condições linguísticas suficientes para procurar oportunidades fora do país em outras áreas onde esse mercado é mais influente. Aí eu vou começar a decupar isso aqui, vamos responder por partes. Porque se você sente que o mercado do seu país, você considera que é um mercado de pouca influência, me parece que isso é algo como pouco atraente também para você, senão você nem citaria isso como uma questão. Aí você vem com a frase a seguir, que é: não falo inglês, portanto não tenho condições linguísticas suficientes para procurar oportunidades fora do país em outras áreas. Então, assim, essa pessoa que mandou esse desafio especificamente, eu digo, reveja o plano, gente. Vocês precisam estar, de alguma maneira, mais alinhado, né, com o plano. Quando o meu caminho cruzou com o Lucas,
Uma coisa que eu quase caí da cadeira, era que já tem o quê? 2 anos, Lucas? Que Já deve ter 2 mais, e alguma né? coisa. 2 e 2 anos e alguma alguma coisa. coisa. E que ele sempre teve essa determinação e essa visão do que ele queria. É que só não rolou mesmo 2020, 2021, que era quando era a ideia, né, de ter ido, já era 2020, que seria final de Início de 2020. 2020, exato. Exatamente. Só não rolou porque foi a pandemia. O plano estava todo lá. Né? Então, o que está rolando hoje, na verdade, é um plano com ajustes. A gente nem pode dizer que é um plano B. Era o enquanto isso, né? Era só um enquanto isso, porque o desejo de ir continuava lá e estava tudo preparado para isso. O inglês estava em dia, todas as ferramentas que ele precisava estavam em dia, já tinha ido para checar onde é que ficaria isso tudo, que é muito importante também, né? Ter esse contato prévio com esse lugar onde a gente quer se lançar, porque chegar assim às escuras também é a loucura, né? Porque já é algo grande, já é uma mudança muito grande. Então, sem ter essa safety net, né, uma proteção, já estar um pouco familiar com o local, torna com que tudo seja mais trabalhoso e acaba que também te atrapalha um pouco, porque você vai estar ali, assim, flutuando, sabe, sem muita direção. E aí nisso você está gastando tempo, dinheiro, às vezes até mesmo motivação, a pessoa vai se desanimando. E eu acho que isso é muito importante. E isso que você falou do plano não ter sido um plano B, e sim um reajuste, e eu acho que foi um reajuste muito importante, porque isso que ele comentou, que acha que o país não é um país com uma influência muito grande ou muitas oportunidades. Eu até concordo a certo nível, no sentido de que, realmente, Portugal tem mais produções como novelas e produções mais viradas para os anos 90, anos 80, ou seja, produções com estilo mais antigo, porque é o que é a história de Portugal. Porém, eu acho que a gente também tem que entender que talvez não seja exatamente o tipo de mercado que nós queremos trabalhar, mas é uma oportunidade de começar. Pode não ser uma coisa enorme, mas se tá ali e você ainda não aproveitou cada pedaço daquele mercado, ainda não é o momento de sair ainda. E foi um dos motivos pelo qual eu decidi ficar aqui pelo menos mais um ano, que é, se eu ainda não aproveitei 100% do que Portugal tem para me oferecer, por que eu vou para outro lugar? É capaz de eu chegar em outro lugar e acabar não aproveitando 100% daquele lugar também. Sim, porque você, na verdade, era uma besteira, né? Ir embora sem tentar experimentar, porque existe muita coisa pelo meio do caminho. Enquanto você está tentando experimentar, o mercado pode também não te absorver. E aí você precisa ter isso. Quanto mais rápido você tem isso claro, mais você entende como você vai ter que se mover, mas não seja naquela etapa da sua vida, não é? Sim, porque realmente, para atuar em Portugal, não falando o português de Portugal, você começa a concorrer cada vez a menos oportunidades. Né? Exato. Porque eu mesmo já preparei vários portugueses para falar brasileiro. Pois, porque então, não tem como. É querer chegar nos Estados Unidos falando irlandês. Exato, mas preparei portugueses para falarem brasileiro em novelas portuguesas. Em Portugal, aonde existem brasileiros para fazer esses personagens. Exato. Mas, de repente, fazia mais sentido para quem estava dirigindo, ou para o produtor, ou para a própria emissora, naquele momento, contratar um ator português para fazer aquele personagem. E a gente não vai discutir no frigir dos ovos, vale o que vale. Sim. Então, esse processo também do ator não falar a língua da terra é alguma coisa que você tem que ser uma opção clara. Não, eu não quero falar o português de Portugal, ou eu não consigo, ou eu não consegui aprender ainda. Você tem que ter isso muito assente dentro de que maneira isso vai impactar, né, a tua experiência nesse país. É como exatamente querer ir embora para os Estados Unidos e não falar o inglês fluentemente. Exato. E eu acho que não ter atuado em inglês, porque falar o inglês fluentemente é uma coisa, atuar em inglês é completamente diferente, diga-se de passagem, meninos. Exato. São duas coisas completamente diferentes. Uma, você tá conversando, você tá ali seguro, você, sabe, você pensa naquilo que você fala. Outra coisa é estar em um estado emocional de uma personagem falando inglês. Você tá totalmente fora da sua zona de conforto ali. Então,
Vamos Totalmente falar então um diferente. pouquinho de técnicas. Você já Ok. fez aí algumas incursões. Qual o seu... Hoje, o que você gosta? Qual é o teu processo, Lucas, para se preparar como ator? Quais são as ferramentas que você acessa mais? Ok, eu acho que, assim, para mim tudo mudou, eu vou ser bem sincero, quando eu comecei a fazer aulas online por Zoom com uma professora americana. Ela é, assim, incrível. Eu já tinha feito algumas aulas aqui, igual eu já tinha mencionado, durante a pandemia eu conheci uma professora uma atriz de teatro que dava as aulas online e eu fiz aulas com ela. Aprendi várias coisas muito boas, mas mais viradas para o teatro. E eu queria uma coisa mais virada para televisão, que é muito diferente. Atuar para teatro e atuar para TV e cinema são duas coisas completamente diferentes. Então, desde que eu comecei a treinar com ela, para mim as coisas que mais me ajudaram foram a técnica de Meisner, que eu também cheguei a fazer na Inimpetus aqui em Portugal. E eu acho que a técnica de Meisner é incrível porque é a forma mais próxima da realidade. Ou seja, é atuar de uma forma mais próxima da realidade sem ter a carga emocional que pode ter as outras técnicas, como o de Stanislavski, que você realmente tem que usar suas próprias memórias para trazer aquele estado emocional. Muitos atores podem achar isso muito complicado. Acessar aquelas memórias pesadas para uma cena 20 vezes, às vezes. Então, eu acho que o Meisner é importante por isso. Tem até aquela frase que Meisner é atuar de forma real sob circunstâncias imaginárias. Perfeito. Ok. E Então, a dica foi boa. Foi no Meisner que você se encontrou. sim, completamente. E eu acho que também, como essa minha professora, ela fez 10 anos de estudo sobre o cérebro e tudo, ela era cientista antes de virar atriz, o que eu acho que é incrível. Tem muitas técnicas que tornam o trabalho do ator mais fácil. Por exemplo, memorização de texto. Antes, o que eu fazia? Eu lia um texto várias vezes até memorizar. Ok, funciona, mas você vai estar sempre na sua cabeça pensando qual que é a próxima frase. E uma técnica que ela me ajudou muito é combinar texto com imagens. Então agora, quando eu estou fazendo uma self-tape, eu não estou imaginando qual que é a próxima frase. Eu estou vendo as imagens passando na minha cabeça. E isso faz com que a pessoa que está me assistindo veja a imagem daquilo que eu estou contando. Isso é incrível. Isso é incrível. Desde que eu comecei a usar essa técnica, eu não lembro de uma vez que eu esqueci um texto. É Mas isso é impressionante. Stanislavski, isso não é Meisner, porque Sim, isso sim, é não, isso criar, não é mais, né? isso é totalmente criar, é você fazer o seu vision board, é o que a gente faz realmente Exato. nos processos de coaching, de visualização. O que você faz para a sua vida, você pode fazer para o seu personagem. A gente precisa de memórias, não é? Se você não tem memória para aquele texto, e a memória visual, ou a memória sensorial, ou uma Exato, memória cada um vai ter a sua auditiva que funciona melhor. daquele evento, não é nada mais do que umas linhas, né, sendo ditas. Personagem não fala texto, personagem fala de experiências Exato. de algum ponto de vista, né, que ele esteve. Então, é muito importante trabalhar aqui com ferramentas que ajudem a plantar essas sementinhas nem digo no nosso inconsciente, não, é na nossa memória mesmo, para que você tenha essa experiência prévia, né, sobre o texto, né, Claro, para que claro. E crie cada um vai ter o vivência no seu texto. processo. Cada um vai ter o seu processo. Algumas pessoas funcionam bem com uma memória auditiva, elas precisam ouvir aquilo várias vezes até aquilo realmente entrar. Outras pessoas, como eu, são pessoas visuais. Desde que eu vejo aquilo que está acontecendo na minha cabeça, eu consigo passar o texto e a emoção ao mesmo tempo. Outras pessoas funcionam mais, por exemplo, são mais físicas, então elas têm movimentos que ajudam ela a lembrar daquilo ou a entrar naquele estado emocional. Tem gente que trabalha de fora para dentro e tem gente que trabalha de dentro para fora. E sabe que esse é o erro mais recorrente em self-tape, Lucas. Um ator parado falando para uma câmera, com quebra ou não de quarta parede, e você não sente verdade, você não conecta com aquilo, né? Tem, sei lá, eu acho que tem a boa atuação que conecta mesmo com o espectador, seja o espectador que está lá em casa assistindo a novela ou o filme, ou seja o produtor de casting, o diretor de casting que está assistindo o seu tape, né, a sua gravação. E é um ator que está ali realmente falando as linhas de texto.
ele não conecta com nada que tem naquele espaço, ele não tem ideia do que quem está ali à volta, você não vê nada através dele, né? Você só ouve um texto sendo falado com alguma coisa que as pessoas acham que é naturalismo, que é fazer pequeno e falar baixo. É que nem fazer Shakespeare, né? Porque quando as pessoas fazem Shakespeare, elas começam a falar muito devagar. Quase que parece que tomaram todos um Xanax. E eu fico assim, que coisa mais estranha, né? Mas pronto. Isso é um erro que eu vejo muito nos videobooks e principalmente nos exercícios de autogravação. Uma das coisas que o ator esquece é isso, o que é que está aqui à volta, né? Tem mais alguém nesse mesmo ambiente? A que distância que essa pessoa está exatamente de você? Não é? Porque isso faz com que você fale um pouco mais alto, você seja um pouco mais expansivo com os seus gestos, né? Tem um professor também que dizia assim, qual é essa medida do naturalismo? Pô, a medida do naturalismo é exatamente aquela que você usa para conversar no bar com seus amigos. É esse o seu tamanho, entende? É isso que é naturalismo, é você fazer dessa maneira, independente da câmera estar ali ou não, né? Se a gente tiver que pensar isso em termos de plasticidade, qual o tamanho do gesto? O gesto que a gente usa na vida, esse é o gesto de verdade, né? Claro. Conectado a essa emoção. Claro que com a preocupação da câmera, que é outra coisa que também rola muito nos vídeos caseiros, nos testes caseiros, esquecer de colocar o raio da câmera na direção do olhar. Gente, olhar assim, comunicam 3 coisas diferentes. Exato. Por mais que tenha muita verdade, exatamente, por mais que tenha muita verdade na sua atuação, se você estiver com a câmera posicionada abaixo dos seus olhos, isso vai trazer uma sensação para o espectador. Tem um código, tem um símbolo quando eu vejo alguém falando de cima para baixo, quando eu vejo alguém olhando para cima e falando, ou quando alguém olha diretamente na linha do horizonte, né, e fala olhando nos meus olhos, que é onde o raio da câmera tem que estar quase sempre posicionado, a menos que dentro da tua linguagem, dentro da tua proposta de cena, faça sentido a câmera estar um pouco mais em cima ou mais embaixo, mas aí tem que ser proposital, você tem que estar fazendo isso conscientemente, senão a posição errada da câmera está comunicando uma coisa que provavelmente, possivelmente não é o que você quer comunicar. Exatamente. E são poucas as vezes que vai ser necessário essa mudança da câmera, porque é algo que você pode transmitir, igual aqui, a câmera está no meu olhar, mas se eu quero uma sensação de timidez, uma sensação de não estou tão confortável, a câmera não precisa estar muito acima de mim, eu posso simplesmente movimentar o meu corpo. Porque a câmera, quando você for estar num set de gravação, ela realmente não vai, provavelmente, estar muito acima ou muito abaixo. Então, é você utilizar o seu corpo e não só as palavras, né? Cada coisa vai transmitir uma sensação, uma emoção, um estar diferente. Isso mesmo. Agora, eu não lembro exatamente onde é que estava o bloqueio, mas eu lembro que você tinha um perfeccionista interno mega ativado e que estava travando alguma coisa na tua vida. Não fui ao caderno ver isso, mas eu lembro da gente falar muito sobre isso. Sim. Conta lá, o que era que o teu perfeccionista, o teu crítico interno mais te judiava ou te bloqueava? Ok. E eu nem diria no passado, eu diria que esse perfeccionista ainda está muito aqui e é um trabalho diário para controlar. Porque cada pessoa vai ter o seu desafio. E o meu realmente é o perfeccionismo. Eu tenho essa mania de pensar demais e fazer de menos, basicamente. Eu gosto de planejar muito, eu gosto de pensar muito e tal, mas aí eu acabo ficando muito preso nesse processo de planejamento e não me dou permissão para arriscar, para tentar, para errar. Eu quero fazer e quero fazer perfeito de primeira, sendo que perfeição não existe nem da 50ª vez. Então, eu acho que isso é um problema, por quê? Porque quanto mais você tenta fazer algo perfeito, menos próximo do perfeito vai estar, porque menos vezes você vai se permitir fazer. E aquela coisa, a prática leva à perfeição. Só que perfeição não é algo atingível, mas é esse caminho de repetir, que vai te fazer com que o seu trabalho melhore,
fique com mais qualidade. E então é isso, é não deixar com que o seu perfeccionismo te impeça de fazer. Exatamente. E é importante a gente também entender, né? Entender o nosso tempo e estabelecer prazo para as coisas. Assim, acho que, idealmente, gravar um teste caseiro não pode custar na sua vida, você não pode, toda vez que recebe um SMS, um WhatsApp da agência pedindo um self-test, você não pode entrar em cólicas e parafusos e o seu dia acabar e você já perdeu o foco com tudo que você tem para fazer pela frente, ter que comprar 30 desses negocinhos aqui, passar o dia inteiro instalando, pensando, vou ter que montar o negócio, não sei o quê, vou ter que decorar o texto, vou ter que botar o não sei o quê. Pronto. Não adianta. Então, assim, cenário ideal, cara, não vai me custar mais do que 2 takes. Pronto, já é uma meta. Eu, para gravar um self-test, vou gravar 2 vezes. Entretanto, você vai preparar 100. Exato. Com a câmera desligada. Você vai ensaiar, porque se você não gosta de ensaiar, deixa eu te contar uma coisa, essa profissão não é para você. Pois, Você tem que entender uma outra, tem que fazer uma outra coisa. Antes. A gente pode descobrir uma outra coisa. Você pode ser um youtuber, você pode ser um instagramer, você pode ser um speaker, você pode fazer qualquer outra coisa. Mas se você quer ser ator e você não gosta de ensaiar, eu não estou dizendo que você precisa passar 3 meses trancado num teatro ensaiando um espetáculo. Não estou falando isso, ninguém. Mas eu estou dizendo para você que você pode se propor a ensaiar um monólogo por 1 semana, 10 dias, e na hora que você for gravar, você vai gravar 10 takes. E aí, 2 takes, e aí só naquele momento da gravação, por exemplo, vem uma tensão maior, porque é óbvio que você está num super acúmulo de funções, não é? Claro. Se autogravar não é um processo natural e não era expectado do ator. Então, tem gente que prefere mesmo ser gravado por uma outra pessoa e tá-se bem, mas acho que você vai estar aqui mais uma vez limitando as opções, porque você vai ficar dependendo de alguém, e hoje com um tripé você não depende de ninguém. Se você encontrar um sistema, um método de organização para o seu trabalho. E parte do método, gente, é não amputar o processo de ensaio, que é nesse lugar do ensaio em que você vai experimentar as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam, vai ter chance de se esvaziar de você, daquela atuação que é mais do mesmo, que é você falando o texto ainda, não é personagem. Não acredite que as 100 primeiras vezes que você estiver falando o texto é o personagem falando o texto. Não, porque é você reagindo a isso, é você passando por isso, até a gente esvaziar desse lugar e encontrar alguma coisa nova. Então, assim, se dê um tempo de ensaio para cada monólogo. Por isso que eu digo, bacana mesmo é você trabalhar 2 monólogos ou 2 cenas por mês. Para a gente resgatar, né, o hábito de ensaiar. Porque, de repente, entramos aqui nas maratonas de self-tapes, como se fazer self-tape é fazer xixi. Não é. Você não faz self-tapes como faz xixi e bebe um copo d'água. Você precisa preparar isso. É parte do trabalho do ator com muitas outras funções agregadas. Com uma visão mais da dramaturgia, com uma linguagem que você vai escolher de posicionamento da câmera, que vai te ajudar a contar a história. Tomara você encontre alguma outra coisa para te ajudar a contar a história, que você não fique espacado, estourado na parede, que nem um ovo estrelado na frigideira, porque ficam todos assim, né? Tipo, aquelas gelecas coladas na parede, imóveis. Gente, as pessoas falam se mexendo, as pessoas falam fazendo coisas, as pessoas não falam estátuas na parede. Eu acho que a câmera traz a pessoa que não está familiarizada com estar ali atuando na frente de uma câmera dentro do seu quarto, na frente de uma parede branca, tem essa sensação de, pera, tem que estar dentro do frame, não posso sair muito e tal, taranã. E isso eu acho que as pessoas não entendem, que isso tira, assim, um pouco da verdade da atuação. Porque
não é Mas natural. isso é um pouco também conectado ao que você falou quando você estava contando do seu perfeccionista, Uhum. que são essas coisas mais mentais. Tem muito ator que é muito bom imaginando, muito ator que fica mega fechado nesse processo mental, imaginando a cena, rabiscando, circulando, aqui eu vou falar mais alto, aqui eu vou falar mais baixo, aqui eu vou jogar, né, tipo, marca o tom no Uhum. texto. Eu sou super a favor de que, não na primeira leitura, vocês Claro. façam uma decupagem do texto para vocês entenderem os momentos. Mas esse excesso de marca, inclusive para quem é muito visual, como é o Lucas e como eu sou, se você começa na primeira leitura, na segunda ou na terceira, a circular, colorir aqui, botar para cima, vou falar mais embaixo, aqui eu sinto isso, ali eu sinto aquilo, isso sim faz uma atuação engessada. Vocês Uhum. têm medo de ensaiar porque acham que vai cristalizar? O que cristaliza é aquele bando de marca que vocês fazem no texto. No momento Exato. errado. Existe um outro momento para a gente fazer isso. Uhum. De repente, depois de ter experimentado muito para uma pessoa que é extremamente visual, sim, você trazer essas notas para cá. Mas quando você está lendo o seu texto pela primeira vez, esquece, você não acha nada, você não sabe nada sobre o texto. Você ainda nem terminou de ler, você já quer saber o que você vai sentir. Então, esse é o primeiro, tipo, vai contra assim, vai contra a parede, vai se arrebentar no quadrado, como eu digo, bonito, tá? Então, comece não achando nada. Entra, Uhum. né, na primeira leitura, não sabendo nada, entra uma tábua em branco para Exato. deixar se afetar pelo texto. E Vai eu ser a acho que a tua única importância. experiência como espectador. Exato, Importante a gente dizer exatamente. isso. Você só vai ser espectador desse texto uma vez. É na sua primeira leitura. Depois dali vai ser muito difícil você segurar o ator, né? Uhum. Então, não Sim, desperdiçar completamente. esse momento para ver se isso te afeta em algum lugar, para você entender também o que você vai fazer lá na frente, como ator, com o espectador. Sim, e eu acho que isso que você mencionou de algumas pessoas terem medo ou não quererem ou não gostarem de ensaiar, é uma coisa que, assim, é um tiro no pé, porque o ensaio é aquilo que cada vez que você ensaia, você está descobrindo coisas novas, você está acrescentando ali camadas, filtros, detalhes, e aí você ensaia 50 vezes, quando você vai gravar, é a vez número 51, você vai gravar. E aí você relaxa e você confia que todas as 50 vezes entraram pequenas coisas que vão fazer com que o texto flua naturalmente, mas que aquelas coisas estejam ali, para que você não tenha que estar assim na sua cabeça, ai, qual que é aquela entonação que eu queria fazer, ou aquele movimento, ou aquela frase que eu estava esquecendo. O ensaio é para isso, é para fundamentar, para que na hora que você vai gravar, seja o mais natural possível, dentro dos parâmetros que você criou durante o ensaio. Ô, Lucas, olha só, é que isso de todo não faz o menor sentido. É que tem um mito muito grande à volta do trabalho do ator. Os atores ficaram com uma medalhinha de talento exclusivo, quase que não precisa ser lapidado ou que não precisa de formação, e todos os outros artistas precisam se preparar, ensaiar e treinar muito, né? Quanto Uhum, tempo um bailarino leva para fazer uma ponta, um espacá de excelência? Ou uma exato, pessoa para afinar num violino? Como exato. que nós, atores, não é, vamos chegar nessa forma tão perfeita de atuação sem um caminho de construção, de pesquisa, Uhum, de se machucar, né? Porque todo mundo fica com alguma sim, coisa machucadinha na arte. Os bailarinos ficam com os claro. pés rotos. Vai olhar para a mão de um pintor. A gente fica, de repente, com o nosso ser, né? Sim, o nosso Com essa emocional. nossa, com o nosso emocional, com a nossa afetividade, até a Uhum, gente não estar usando a nossa afetividade, até a gente criar essa coraça, essa estrutura, né, para atuar sem se machucar. Né, que uhum, acho que leva claro. num outro tema que é muito interessante, Lucas, que é eu preciso ser eu em cena, né? Eu tenho que usar as minhas coisas. Dificilmente você vai desaparecer em cena, não tem como. É o seu Uhum, corpo, é, claro. é o seu sistema nervoso sendo emprestado, é a sua mente, é o seu imaginário sendo emprestado. Mas você não é personagem. Uhum.
É muito Exato. importante a gente dizer isso. Existe agora uma nova pegada aí, estão inventando que essa coisa que agora não é personagem, é você no personagem. Gente, olha só, personagem é personagem. Dramaturgia é dramaturgia. O resto é terapia. E Isso, tudo exato. cara, você faz personagem. Se você acha que você não é personagem, tem alguma coisa errada com a sua Exato, eu cabeça e acho você deve buscar ajuda psiquiátrica. claro, porque tem muitas pessoas que usam a atuação como terapia. Eu já vi muitos documentários e histórias que as pessoas contam: "Ah, eu comecei a atuar para fugir da minha realidade", mas não é bem assim, porque quando você atua, é claro, não é você ali, mas ao mesmo tempo, você não pode querer ser o personagem a 100%, porque não tem como você ser uma outra pessoa. Então, é exatamente em encontrar as partes que se juntam entre você e o personagem. E é nesse meio Exatamente. aqui que é a sua atuação. Você tá puxando um pouco Exatamente. de você e um pouco do personagem. Então, você não tá nem fugindo 100% de você, nem sendo só você na cena. O que não quer dizer, não é, que o exercício da nossa arte não nos liberte em vários níveis. Quanto mais você treina, quanto mais você é um artista comprometido em levar a sua performance para um próximo nível, quanto mais ferramentas você vai buscar, mais autoconhecimento você vai ter. É muito Exato. difícil você compor personagens de verdade, personagens que conectam com a audiência, que tem ali um nível de afetação na plateia, no espectador, e você não ser um bom conhecedor do comportamento humano. E claro, quanto mais você vai conhecendo disso, mais você vai se percebendo e talvez você vá tendo a oportunidade de sim se tornar um ser humano melhor. Mas isso não exclui terapia. Isso pode ser incrível, inclusive, para andar junto do seu processo terapêutico de descoberta. Mas Exato. na terapia você vai discutir outras questões. Outras questões, inclusive, que nos travam em cena, não é? Eu lembro que quando eu comecei a atuar, eu tinha muitas inseguranças. Eu me sentia muito, 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 muito desconfortável no palco. E foi pela insistência e por aprender que no palco não era a Carla, era o personagem. Que no Exato. palco eu nunca estava sozinha e que se eu não tivesse a capacidade de acreditar nisso, que diante de uma câmera não é a Carla, que em cima de um palco não é a Carla, que dando uma aula, seja no Zoom ou numa sala para 500 pessoas, não é a Carla, é aquele personagem que está ali trazendo uma informação, eu talvez não fosse conseguir sair desse lugar de alguém que tinha tantas inseguranças e que talvez acreditasse muito pouco nesse potencial de comunicar. Eu precisei encontrar o personagem como uma ferramenta que me permitia, como uma armadura que me permitia estar de forma mais confortável. E aí o processo parou de ser autocentrado. Claro. Passou a levar o personagem para a cena. Então, uma objeção muito grande que eu vejo as pessoas dizendo: eu tenho tanta vontade, eu sonho tanto em ser ator, eu queria tanto, mas eu sou tão tímido. Cara, mas e daí? Assim, eu não preciso da sua desinibição para nada. Ser ator não é ser desinibido. Ser ator é um processo, talvez até um pouco mais corajoso, de desaparecer para o personagem aparecer. Se você não tiver essa habilidade, se você não estiver disposto a acreditar nessa verdade de que você não é você no palco, e sim o personagem, e que você não está sozinho, aí talvez você realmente comece a ter uma questão muito séria como um obstáculo para atuar. Porque você acreditar nessa possibilidade, né, nesses processos imaginativos também é parte do trabalho do ator. Se você não acreditar no faz de conta, nesse momento, vai ser difícil atuar de verdade, enquanto nada está acontecendo de verdade. Porque o seu Eu acho cérebro vai estar que lá para te lembrar isso o tempo todo, que isso aqui é exato. mentira. Exato, eu acho que é isso mesmo, é se libertar um pouco de quem você é e deixar com que o personagem surja. E eu acho que isso é importante porque é isso, a gente tem, e o Meisner ajuda muito nisso, porque a gente tem tanto foco na gente,
É engraçado que a gente às vezes tá na rua e tudo e a gente pensa, a gente tem aquela sensação que as pessoas estão olhando pra gente, né? Aquela sensação, nossa, tá todo mundo me observando, ou você sai com uma roupa que você não tem tanta confiança nessa roupa, porque é uma roupa mais ousada pra você, ou uma cor que você não se sente tão bem, mas você sai e pensa, nossa, tá todo mundo olhando pra mim. Mas se você parar pra pensar, quando você sai, você fica reparando nos outros? Não, porque cada um tá tão focado no próprio umbigo que ninguém tá reparando nos outros. Então eu acho que quando a gente deixa com que o personagem surja, pronto, sai essa timidez, porque aí é o personagem. Tudo que eu fizer ali é o personagem. Se eu passar vergonha, é o personagem. Se eu falar uma coisa engraçada e assim, todo mundo ri da minha cara, é o personagem. Se eu for rude com alguém, é o personagem. Isso não diz nada sobre quem eu sou. Então isso é libertador de uma forma. Isso vai a um outro lugar que é muito interessante também. No início, principalmente, da jornada do ator, ele acha, lá porque ele está sentindo um monte de coisa, de constrangimento, de emoção, de tristeza, de alegria, whatever, que o espectador está vendo. Uhum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, ninguém vê sentimento. Quem dera que as pessoas fossem mais habilitadas a enxergar os nossos sentimentos. A gente não ia se atropelar tanto assim. As pessoas veem ações, as pessoas veem as atividades que você está fazendo em cena. Então você diz, nossa, mas eu estou super emocionada e o diretor não está comprando a minha proposta de cena e você está dizendo que não tem verdade na minha cena. E você quer um pouco mais de coisa. Porque você não está expressando. Uhum. E aí também é um lugar daquele ator que ou está muito nessa da pesquisa dessa emoção, que não sei o quê, ou ele é muito mental e não vai para a ação. Sim. Atuar é entrar em ação. Exato. É sair desse estado mental. Exato, você tem que transmitir o seu corpo, a sua voz, é tudo um canal. Tem que sair o que tá lá dentro. Exatamente. Ninguém vai ver se você não deixar sair, completamente, concordo. E eu acho que isso também, de certa forma, ajuda, porque, pronto, se você tá tímido, desde que você não... É aquela coisa, fake it till you make it. Finja até que você consiga, ou seja, se você tá tímido, desde que você não demonstre isso, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ô Lucas, tem pergunta aqui para você, perguntando se você vai entrar no Now United. De novo isso, gente? Mas vocês não esquecem isso? Bom, respondendo essa pergunta rapidinho, não pretendo mais por sair um pouco dos meus planos. É uma banda de dançarinos com cantores e o meu sonho nunca foi ser dançarino e isso limitaria muitas minhas opções como ator, que sempre foi um dos meus 2 maiores sonhos. Então foi uma experiência que foi muito boa para mim, porque em questão de 1 mês, 2 meses, eu aprendi muito sobre a dança e desenvolvi uma habilidade que pode me servir para outros trabalhos como ator, por exemplo, ou até como cantor. Mas não é um plano que continua ativo. Vamos deixar essa coisa da música na vida dele para os musicais, quer no cinema, quer nos palcos, tá bom, gente? Não tira o foco do menino, por favor. Embora toda a experiência vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Mas eu acho que você ainda pode ficar mais focado, você não perde nada em focar no teu sonho mesmo. E mais lá para frente, se ele não for viável, se ele não se mostrar viável por alguma questão, e aí sim fazendo os ajustes. Mas até aqui nada diz o contrário. Você reúne as habilidades, você tem o plano, e como está dizendo aqui o seu fã-clube, você é incrível, eu tenho certeza que é uma questão de tempo e persistência. Não, obrigado. E eu acho que isso é interessante, porque, mais uma vez que você fala que realmente o plano não mudou, só tomou, assim, uma via um pouquinho diferente, e, de certa forma, me ajudou a perceber certas coisas, porque para aquela pessoa que tinha mandado aquela primeira pergunta aqui, ok, eu não falo inglês e sinto que o mercado aqui é muito pequeno e gostaria de atuar para os Estados Unidos. Eu acho que quando você começa a entender que tem outras vias, é um pouco libertador, porque realmente, tudo bem, aqui pode não ter muitas oportunidades para você, mas os Estados Unidos tem muitas oportunidades, porém tem 20 mil vezes mais competição.
e pessoas mais habilidosas, não necessariamente mais talentosas, mas mais habilidosas, mais treinadas, com mais experiência do que você. Muito mais treinadas. Muito mais. Muito mais focadas na maior parte das vezes, porque Exato. Alguém que quer ser artista nos Estados Unidos de verdade tem uma outra pegada de preparação, inclusive já com um acompanhamento desde cedo numa mentoria artística para desenvolver projetos de carreira e para se posicionar, isso tudo, muito mais focados, acho que em todos os pilares, né? No processo de formação, de adquirir as ferramentas que precisam para atuar. Eu admiro bastante a metodologia de preparação e de lançamentos de artistas lá, porque eles entendem essa tríade. Se você não tiver talento somado à formação, treinamento, porque depois formação na gaveta, se você não aplicar, não é nada. Os atores aqui em Portugal e no Brasil sabem o caminho para fazer o self-tape, mas eles não aplicam. A preguiça, não há vontade de fazer. E quanto mais dura é a indústria, quanto mais feroz é a indústria, mais gente preparada vai ter. Então, aqui hoje, vocês falam que o mercado é pequeno, mas tem um monte de gente que está desperdiçando oportunidade. Porque está resistindo a esse processo de mudança. Quem tiver melhor preparado, quem tiver melhor planejado, quem tiver melhor estruturado, que eu acho que é o grande diferencial lá do Alma Criativa, que a gente acabei por fundir os treinamentos que você conhece, Lucas, do Power Acting e das mentorias, é para você sair com um plano e capaz de executar. Agora, eu dou 100% dos meus 50%. Se o ator não der a parte dele, é uma coisa que fica na gaveta, entende? É como saber atuar e não atuar. É como você me dizer que eu não tenho oportunidade, mas quando a oportunidade chega, você faz aquela merda que mata o teu agente de vergonha, aquilo te representa, porque são 2 tiros no pé, né? Um no teu e outro no teu agente. Quando o cara faz uma coisa dessa, assim, eu fico mesmo constrangida com algumas coisas que eu recebo. Para algumas pessoas eu falo, para outras não, porque a vida é assim, às vezes ela é mãe, às vezes ela é madrasta, existe gente capacitada para te dar esse tipo de dica, né? Uma coisa que vocês fazem que eu acho extremamente deselegante, vocês não você, Lucas, mas que eu vejo muita gente em início de carreira fazendo, é ficar mandando mensagens para produtores de casting, diretores de casting, pedindo para o diretor de casting avaliar um self-tape ou um videobook. Gente, isso é trabalho, o nome disso é consultoria, sabe? Existe um espaço, se você não está seguro da qualidade técnica do seu material, se você acha que o material não está adequado ao seu perfil, se você nem sabe qual é o seu perfil, essa conversa só pode existir com uma pessoa que está no mercado como um diretor de casting, se for essa pessoa a te abordar e pedir um material, você diz, olha, eu tenho isso e, na verdade, eu não estou seguro. Você acha que isso é bom? E, possivelmente, ele não vai ter a resposta final. Porque ele não conhece o seu trabalho, ele não conhece o seu potencial e ele não sabe o seu perfil. Ele pode imaginar o seu perfil pelo que ele viu de fotos. Então, essa coisa do seu material ser bom ou não é um bate-papo no direct do Instagram. Claro, isso nem é vantajoso para a própria pessoa, porque você está ali, você está dando a primeira impressão é a que fica, você está dando uma má primeira impressão. Se você não está seguro que aquele material, se você está ali perguntando se aquele material tá bom, é porque provavelmente você não está seguro. Se você não está seguro com isso, é porque falta treinamento, é porque falta prática. Então, enquanto você não tiver 100% seguro... E se tivesse passado, né? E se tivesse passado por algum processo de treinamento ou tivesse feito um material profissional, porque depois tem o outro lugar que você não vai perguntar. Não faça isso. Para um diretor de casting, se você tem jeitinho para ser ator. Deixa para o dia que você tiver aquele material foda, você perguntar assim para ele, olha, se você um dia tiver uma oportunidade, você me dá, mas aí você sabe que o material tá incrível. Antes disso, é dar tiro no pé, gente. As pessoas não têm tempo para esse tipo de coisa. E se elas têm tempo na agenda para isso, possivelmente elas cobram para fazer esse tipo de coisa. Porque isso é uma consultoria para te dizer, sim, o material está incrível, né? Eu, por exemplo, só faço isso de forma gratuita
pontualmente aqui quando faço as lives de análise de perfil, porque isso é uma coisa que eu cobro, porque você está ou não está com o material correto, faz toda a diferença no seu processo de ser descoberto se você está com um self-tape ruim te vendendo aí no mercado. Se os vídeos que estão postados nas tuas redes sociais não te empregam, claro que faz toda a diferença. Você não sabe que você está com material ruim, você não sabe que você está mal representado pelo próprio material que você escolheu para fazer. Já agora fica a dica de que não paguem para fazer videobook antes de ter informação. Façam self-tapes. O videobook é o videobook profissional, dirigido por um profissional, pensado como um profissional, é um material para você manter, principalmente se você já não está mudando de fisionomia, no caso dos meninos que já não estão em mudança de voz, é um material que você pode manter por 2 anos, inclusive. 2, 3. Você não precisa disso todos os anos ter um novo videobook. Graças a Deus, a pandemia trouxe self-tape, porque você atualiza isso, se você for bom, se você souber treinar sozinho, se você tem ferramentas para se dar feedback, ou se você faz um coaching com alguém, você vai atualizando esse material, e depois tem com uma luz incrível, com uma boa edição, mega profissional, para você juntar ao seu reel, ok? Mas esse videobook é para o cara que já tem experiência, diferente do material fotográfico, que sim, a gente precisa sempre desse material atualizado, faz uma mudança no cabelo, o Lucas agora deixou o cabelo crescer, precisa de foto nova, né, a gente até ficou discutindo o dilema do vamos cortar o cabelo ou não vamos cortar o cabelo. Não corta, cara, o primeiro material ficou incrível com o cabelo curto, vamos pro segundo com o cabelo comprido, até porque é mais fácil. O cara falou assim, ok, acho que com o Lucas com o cabelo curto vai ficar diferente, mas o cabelo não vai crescer da noite pro dia, mas cortar dá pra gente cortar da noite pro dia. Claro. Né? Então, na foto eu acho que dá pra gente ir fazendo, se arriscando mais nesse lugar e atualizando esse material. É, inclusive, importante, né? Atualizar o material todos os anos e ir tentando, porque um bom headshot faz toda a diferença num processo de seleção. É aquela questão da primeira impressão. Exatamente. Por isso que os americanos são tão agressivos nessa produção de headshot, e eles insistem tanto nisso, como sendo o mesmo material para posicionar o ator, né, de forma comercial. Exato. Lucas, obrigada pelo bate-papo. Claro, o prazer foi meu. Muito obrigado. Muito sucesso. Seguimos juntos aí na jornada. Sem dúvida. Tá bom? Fica bem, dá um beijo em todo mundo, sucesso. E quando tiver tudo pronto para ir para os Estados Unidos, a gente vai deixar marcada a live que a gente vai fazer com você de lá. Perfeito. Vou adorar. Sucesso na música, obrigado. Sucesso na TV, no cinema, em toda forma de arte que você sabe fazer, querido. Beijo. Beijo. Seu fã-clube está aqui mandando beijos. Beijo para todo mundo. Tchau.